Olá! Antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com vocês que o Eneagrama é uma ferramenta que, como base, fala sobre 9 tipos de personalidade. Ele inicia sua abordagem nos comportamentos que costumam atuar em você como sombras, naquilo de ruim que há em você, se é que podemos julgar algo como ruim. E que, em grande parte das vezes, você tem dificuldade de reconhecer como algo que, hoje, atrapalha o seu desenvolvimento. Exatamente porque toda a máscara da sua personalidade, até hoje, foi construída em torno desses comportamentos. E eles te trouxeram até aqui. Nessa leitura, irei lhe apresentar a maneira pela qual determinados comportamentos atrapalham a nutrição do seu feminino. E se você chegou até aqui, acredito que algum nível de insatisfação esteja sentindo em sua vida. Quando percebemos o quanto algo nos faz mal e conseguimos dar nome a este algo, ganhamos clareza de quais monstros internos nós devemos integrar. Percebemos também que, talvez, eles não sejam tão monstruosos assim. A tomada de consciência é a grande chave que irá te levar em direção à paz que é habitar o seu feminino nutrido. O Eneagrama é a ferramenta que eu conheço que melhor nomina esses tais monstros. Importante. O Eneagrama nos diz que nós temos um único tipo de personalidade. Baseada nas centenas de atendimentos que eu fiz ao longo dos últimos 8 anos, eu confirmo isso. Porém, aproveito para te dizer que também percebi que, embora tenhamos um único tipo de personalidade, recebemos influências de todos os 9 tipos. De alguns tipos em maior grau, de outros tipos pode ser algo quase imperceptível. Mesmo que você não seja uma mulher do tipo 1, aproveite este material para identificar o que há da personalidade do tipo 1 em você e passar a dar nomes àquilo que pode ser mudado. Vamos começar? A partir de agora, diga a você: em respeito a mim mesma, estarei aberta a verdadeiramente escutar o que o Eneagrama me diz. Comportamentos e emoções de uma típica mulher do tipo 1. A mulher do tipo 1 é bastante racional, determinada, perfeccionista e está sempre preocupada com seu autocontrole. Para ela, perder o controle de si mesma é demonstrar que as coisas não estão funcionando dentro da ordem que ela tanto preza. Essa mulher acredita que tem como missão melhorar o mundo. E, para isso, precisa agir da forma mais perfeita possível. Ela se encaixa no arquétipo da primeira-dama, uma mulher ereta, elegante, discreta, com gestos bastante contidos e que sabe que será tida como exemplo para muitos. O grande desejo da mulher tipo 1 é viver a integridade e o equilíbrio, e seu maior medo é ser vista como uma pessoa capaz de cometer falhas. Ela tem uma vozinha que fala constantemente em seu ouvido. Você precisa fazer aquilo que é certo. Ainda não está bom o suficiente. Você pode melhorar. Verifique de novo e de novo e de novo antes de enviar este material. A responsabilidade é tua. A mulher do tipo 1 é muito prática, tem necessidade de ser útil e parte para a ação. Tem necessidade também de colocar ordem nas desordens que cruzam o seu caminho. E aqui já conseguimos notar sua conexão com o universo masculino. A mulher do tipo 1 possui seus objetivos muito bem definidos. Porém, é comum ela pensar que precisa se justificar e explicar os porquês do que fez, faz ou pretende fazer. E isso faz com que ela passe muito tempo pensando nas consequências de seus atos e em como não agir contrariamente às suas convicções. Essa introversão tão crítica fere o seu feminino. E, por isso, a mulher do tipo 1 identifica-se com o masculino e costuma convencer-se de que é extremamente racional,
que se baseia apenas na lógica e em questões objetivas, esquecendo-se totalmente de sua sensibilidade e de dar voz à sua intuição. Na verdade, essa mulher é uma grande ativista em busca de uma razão aceitável para justificar aquilo que sente obrigação de fazer. Por natureza, ela é uma mulher passional e instintiva. O tipo 1 está na tríade corporal do Eneagrama. E através do seu feminino desnutrido, ela usa seus julgamentos e suas convicções para controlar e dirigir a si própria e aos demais. Ela é moralista, sente-se na obrigação de fria e educadamente dar lições de moral aos que não fazem aquilo que ela julga que é o certo. Com o intuito de ser fiel a seus princípios, essa mulher tenta controlar seus impulsos instintivos, buscando, conscientemente, não ceder a eles e nem manifestá-los abertamente. Ela usa o seu masculino para reprimir o seu feminino. O resultado é uma mulher que tem questões com a repressão, a inflexibilidade e a agressividade. Normalmente, ela é vista como demasiadamente autocontrolada e rígida, embora ela mesma possa não se ver assim. Ela pode sentir como se estivesse em um caldeirão de desejos e paixões, onde a tampa precisa estar sempre fechada para que não aconteça o pior. Júlia, uma executiva que trabalha na área de recursos humanos, responsável por mais de 300 pessoas, reportou a dificuldade que este comportamento lhe traz frequentemente. Abre aspas. Minha equipe costuma me definir como uma mulher responsável, dedicada e íntegra, porém insensível. Me veem como séria e rígida, e sei que meu apelido é Alaska, por suas montanhas de gelo. Por dentro, eu vivo meus sentimentos intensamente. E, no entanto, eu não me sinto à vontade para expô-los em sua intensidade. Se discordo de algo, ou se preciso dar algum feedback negativo, eu ensaio antes como manifestar claramente o que vejo e o que preciso, sem ser ríspida e sem entrar em contato com a raiva que eu sinto, a qual quase sempre é terrível. A mulher do tipo 1 acredita que, ao usar o masculino para ser rigorosa consigo mesma, conseguirá atingir a tal da perfeição. Porém, ao tentar pôr em prática a sua própria visão de perfeição, ela costuma também criar o seu inferno particular. Há certamente alguns erros a serem corrigidos por aqui, pensa ela. Esse tipo de convicção dificulta-lhe entrar em contato com o seu feminino e simplesmente confiar em sua orientação interior. E até mesmo a dificulta em confiar na fluidez da vida. Quando está vestindo a máscara de sua personalidade, essa mulher habitua-se a confiar muito em sua rígida crença da busca pela perfeição e não consegue distinguir o que é a voz dessa sua severa crença oriunda de um masculino malnutrido e o que é a sua voz feminina interior. No caso da mulher tipo 1, a jornada em direção ao seu feminino inicia-se quando ela decide distanciar-se dessa severa voz para poder observar os seus verdadeiros pontos fortes e fracos. A típica mulher do tipo 1 ocupa com conforto o papel social de educadora. Eu sei como as escolhas devem ser feitas, pensa ela. Ela se identifica com a função de transmitir sabedoria aos ignorantes, deslevantar os que caem e de demonstrar aos outros como fazer algo de útil e produtivo com a própria vida. Sente-se na obrigação de instruir os demais acerca da melhor maneira possível para realizar até as coisas mais simples, como lavar pratos ou dobrar o jornal após a leitura. Inconscientemente, essa mulher se vê como uma adulta madura, cercada de crianças irracionais que não fazem ideia do que seja responsabilidade. Essa postura paternalista, por vezes transmitida aos outros de forma ferida,
sendo pouco sutil e muito direta, frequentemente predispõe os demais contra sua ajuda e suas opiniões, mesmo que, em princípio, eles possam haver concordado com tudo. Essa resistência das demais pessoas em aceitar seus conselhos costuma deixar a mulher do tipo 1 ainda mais frustrada. O papel de educadora também pode levar essa mulher a ficar impaciente com as reações dos outros. Embora possa reconhecer que as pessoas estejam se esforçando, ela se pergunta se esses esforços são suficientes. Irrita-se com o fato de as pessoas perderem tempo precioso questionando-lhe como devem fazer as coisas. Ela acredita que precisa trabalhar dobrado para compensar o desleixo e a preguiça dos demais. E assim, costuma deixar de cuidar bem de si mesma, deixando em segundo plano a sua feminilidade. Esse esforço desumano do masculino desnutrido que ela assume para cuidar de algo que os outros não cuidam causa irritação e impaciência na mulher 1, o que dificulta muito a sua comunicação com os demais. Eles dizem parecer que ela está ameaçando a eles. Felizmente, este é justamente um dos indícios de que essa mulher está prestes a meter-se em encrencas. Mariana aprendeu a ver na frustração um sinal de que está ficando mais presa à máscara da sua personalidade. Abre aspas. A irritabilidade é, sem dúvida, um sinal de que estou começando a descer a ladeira. Percebi que quando eu fico irritada é porque deixei de satisfazer alguma necessidade, a qual pode ser simples, como comer, ou complexa, como abordar um problema que passou despercebido a um amigo. Estou aprendendo, em vez de me culpar por estar irritada, a tomar uma atitude antes que a irritação se forme e se transforme em rispidez ou depressão. Fecha aspas. Quando está atuando em níveis de consciência menos saudáveis, a mulher do tipo 1 se aborrece muito mais facilmente com padrões diferentes dos seus. Por que ninguém neste escritório é tão organizado quanto eu? Ou então, até as crianças conseguem deixar o quarto mais arrumado do que ele. O que ela não consegue entender é que, embora seus métodos e hábitos possam ser muito eficazes para si mesma, eles nem sempre são adequados aos outros. Ela não consegue entender que os outros queiram dedicar o próprio tempo a coisas e projetos diferentes dos seus. A típica mulher do tipo 1, raiva, ressentimento e frustração. A raiva da mulher 1 é contra si própria por não conseguir corresponder aos seus próprios ideais e contra os outros pela preguiça e irresponsabilidade que atribui a eles. Quanto mais se apega a seu perfeccionismo e vai descendo em seus níveis de consciência, essa raiva vai se direcionando contra os demais, já que ela se denomina a grande juíza do que é certo ou errado. Irrita-se com os outros também pelo fato de que eles parecem se esquivar de suas responsabilidades. Ela acha que o seu fardo é maior e mais pesado, e acredita que os outros não estão levando as coisas tão a sério quanto ela. Por que eu tenho de fazer tudo e ser tão responsável, enquanto todo mundo está encarando isso como uma brincadeira? É um pensamento bastante comum. A raiva, por si só, não é um sentimento mau. Ela surge naturalmente quando há algo que não apreciamos ou não queremos em nossa vida. A raiva é um meio de resistir a um ataque à nossa integridade, seja ela física, moral ou espiritual. A raiva, quando plenamente vivenciada, e não quando ela é atuada, reprimida ou engolida, é uma emoção rápida e fulminante. Quando lhe damos vazão sem resistir a ela, em geral, a raiva surge como uma onda e passa por nós num minuto. Quando a mulher do tipo 1 oferece resistência ou remói essa raiva, por razões estratégicas da sua personalidade, usando o mecanismo de defesa da formação reativa,
ela faz com que a raiva se perpetue de forma cada vez mais obsessiva, em crescente retraimento emocional e tensão física. E mesmo quando essas reações já tiverem cedido, a raiva permanece armazenada no corpo, travada em questões musculares, em tensões musculares, rigidez e tiques nervosos como roer unhas, ranger dentes e etc. A fluidez feminina se transforma na rigidez do masculino desnutrido. A mulher do tipo 1 pode crescer muito se aprender a sentir a própria raiva sem tentar suprimi-la nem justificá-la. Falar abertamente sobre a raiva com as pessoas mais próximas, além de muito saudável, pode ser um passo positivo no sentido de aprender a assimilar os ressentimentos. Porém, ironicamente, a mulher do tipo 1 nem sempre se dá conta da raiva que sente. Ela raramente a vivencia como tal, porque a tal da vozinha que fala em seu ouvido geralmente a proíbe de ser tão emocional. Para ela, sentir raiva é perder o controle de si, ser menos do que perfeita. E então, ela costuma negar essa raiva. Eu não estou com raiva, eu só quero que isso fique certo. A mulher do tipo 1 pode ter bloqueios em nutrir o seu feminino por acreditar que entrar em contato com as suas emoções poderá fazê-la perder o controle de si e impedi-la de conquistar a tal da coisa certa. A típica mulher do tipo 1, a luta pelo ideal. A mulher do tipo 1 luta por seus ideais porque isso a faz sentir uma mulher de valor. Caminho, inclusive, que pode usar para se conectar com a nutrição do seu feminino. Porém, quanto mais ela quer este ideal, que por definição já é algo inatingível, mais frustrada essa mulher fica com o real e entra em seu masculino mal nutrido em uma postura de cobrança, tornando-se difícil para ela ver o lado positivo de algo. Pode ser um relacionamento, pode ser o bom desempenho da colega de trabalho, ou pode ser o comportamento de seu filho. O fantasma da cobrança por algo ideal começa a obscurecer também o seu próprio desempenho e a satisfação que obtém com o seu trabalho, distanciando-a do seu feminino. Tudo, seja o trabalho, a ajuda aos filhos, ou até escrever uma carta, se torna pesado, já que tem de ser feito com toda a perfeição possível. A mulher do tipo 1 convive com uma contradição na base da máscara da sua personalidade. Ela quer encontrar a integridade e a sensação de plenitude, mas seus constantes julgamentos a dividem em uma parte boa e uma parte má. E essa divisão a torna não íntegra e não plena, já que estar íntegra e plena é estar inteira, completa e não dividida. Suas facções interiores entram em guerra consigo mesma, e ela entra em guerra com os outros e com o mundo. Quando essa mulher chega perto dos altos padrões que estabelece, ela vai lá e aumenta ainda mais a exigência desses padrões, não se permitindo nunca descansar em seu feminino. Por definição, algo que é um ideal não pode ser atingido. E assim, a mulher 1 redefine esse ideal cada vez que se aproxima dele, empenhando-se ainda mais e mais. A constante luta pela perfeição significa ser dura consigo mesma, o que inevitavelmente provoca tensão e frustração contínuas. A palavra luta, embora seja escrita no feminino, tem energia 100% masculina. A mulher do tipo 1, decidida a progredir. O caráter altruísta presente na seriedade da mulher 1, que habita as faixas mais saudáveis de consciência, pode tornar-se compulsivo se ela achar que precisa justificar eternamente a própria existência. Quando isso acontece, a autodisciplina saudável e equilibrada existente numa mulher com seu feminino nutrido pode se transformar em inflexibilidade e vício pelo trabalho, como no masculino ferido.
Fica, então, cada vez mais difícil para essa mulher relaxar, pois passa a ser necessário também conquistar o direito à diversão, como se relaxamento e diversão fossem algo a serem conquistados. Convencida de que não deve perder tempo com futilidades, até suas férias podem ganhar um ar de responsabilidade. Eu não posso desperdiçar o meu tempo, menos horas de sono e mais visita aos museus. Ou então, eu não posso ceder ao apelo do ócio, mente vazia, oficina do diabo. E assim, essa mulher acaba por achar que está perdendo tempo se não estiver de alguma maneira se aperfeiçoando ou melhorando o ambiente em que vive. Ela esquece que o seu feminino precisa de descanso. Flávia conta um pouco sobre a ansiedade que a sua determinação lhe causou. Abre aspas. Eu provavelmente nunca tiraria férias de 30 dias se essa não fosse uma demanda do meu marido. Só quando estou longe da minha rotina é que percebo o quanto preciso descansar e mudar de cenário. Hoje também percebo que, antes de conhecê-lo, eu não sonhava ir onde quer que fosse sem ter ao menos um livro sério e instrutivo. Sou grata por ter encontrado meu marido e ele me impulsionar a entrar em contato com o meu feminino. Fecha aspas. Como para a mulher do tipo 1 o progresso é muito importante, ela também valoriza muito a eficiência e o trabalho feito segundo métodos, sistemas e cronogramas. Ela está eternamente criando e desenvolvendo procedimentos, buscando a maneira mais eficaz de fazer as coisas no menor tempo possível. Criação e eficiência, típica demonstração de nutrição do feminino e masculino. A mulher do tipo 1 prefere fazer as suas construções por seu próprio julgamento e mostra-se reticente diante de linhas definidas consensualmente, achando que o seu próprio método seria o melhor. E é aí que ela começa a deixar o seu feminino faminto. Essa mulher não se incomoda nem um pouco em saber se alguém concorda com ela, nem se conta com precedentes ou convenções sociais a seu favor. A típica mulher do tipo 1, estar sempre certa e apontar problemas. A mulher do tipo 1 aprendeu que, para ser amada, precisa ser boa, e que para ser boa, precisa estar certa. Isso se manifesta como uma necessidade constante de apontar erros ou melhores formas de se fazer as coisas. Geralmente, ela se sente impulsionada a discutir milhares de questões com os outros, desde suas visões políticas e religiosas até suas preferências em artes e música, tentando convencer aos outros de que o seu posicionamento é o correto. Porém, apesar de ela poder ter razão em vários aspectos, os outros, às vezes, sentem que, fazendo isso, ela está reforçando inconscientemente o próprio ego e, assim, justificando disfarçadamente o seu comportamento. É como se ela precisasse demonstrar o tempo todo o seu valor. Vê como eu estou trabalhando muito? Vê como eu acabo de encontrar aquele problema? Eu me saí melhor do que os outros, não é verdade? Há um outro problema. Apesar de poder ter algo importante a dizer, essa mulher geralmente se expressa de modo tão enfático, muitas vezes inclusive desagradável, que os outros não se abrem para assimilar a sua mensagem. Estar certa é mais uma tentativa de ficar do lado bom da máscara da sua personalidade. E assim, ela diminui a força dos ataques julgadores desta personalidade e do sofrimento que esses ataques provocam. O preço dessa estratégia, porém, é bastante alto. Ela cria alienação, tensão e uma profunda falta de ligação, tanto com o universo masculino, representado pelo mundo exterior, quanto com o feminino, representado pelo seu mundo interior. Sua visão simplista de certo ou errado é um dualismo que raramente traz alguma solução satisfatória ou duradoura para as discordâncias. A típica mulher do tipo 1, organização, coerência
e pontualidade. Algumas mulheres do tipo 1 podem ser organizadas a ponto de beirar a compulsão. Outras programam meticulosamente o seu tempo. E outras podem ainda acompanhar cuidadosamente a própria saúde e dieta. Há as que não se incomodam muito com a organização, mas são exigentíssimas com a postura no local de trabalho. A preocupação com a organização exterior parece aumentar na proporção em que aumenta a preocupação com uma das grandes suspeitas da mulher tipo 1, a de possuir uma desordem interior. E o interior é o nosso feminino. Essa mulher é particularmente suscetível à incoerência, seja ela percebida em si mesma ou nos demais. Por isso, tenta agir de forma compatível, sensata e justificável. É como se a sua criança interior, ao criar um modelo de altíssimo nível de coerência, tentasse provocar igual reação em um de seus pais ou em ambos. Isso contribui para reforçar ainda mais o seu apego aos métodos e procedimentos que demonstraram funcionar no passado, e faz com que ela fique cega para outras possíveis soluções ou diferentes pontos de vista quando adulta. Juliana reconhece bem esse problema. Abre aspas. Sou séria e tensa. Simplesmente não consigo relaxar. Tenho uma necessidade absurda de que tudo esteja certo e em seu devido lugar. Seja um evento, uma situação, uma conversa, ou a arrumação de uma sala, de uma viagem, de um workshop. Eu sou terrível com os treinadores ou palestrantes se achar que a informação que eles estão transmitindo está errada ou incompleta. É difícil concordar com o ditado "deixa a vida me levar". Tudo tem que ser feito corretamente, independente da sua importância ou prioridade. É fácil não ter ou perder a perspectiva do que é ou não importante o suficiente para merecer a minha atenção. Fecha aspas. É típico da mulher tipo 1 pensar que o dia só tem 24 horas e que ela precisa usar todas essas horas para cumprir as suas missões. Naturalmente, como em outras áreas, ela pode ter boas ideias acerca da gestão do tempo, mas quando se torna obsessiva, a pontualidade pode tornar-se fonte de tensão e estresse constantes. Ela prontamente se recrimina por chegar um pouquinho atrasada ao trabalho ou a um compromisso, mas é incapaz de pesar a sua disposição de fazer horas extras para acabar uma tarefa que já foi começada. Renata enfrentou a rigidez da sua personalidade ao longo da terapia de grupo. Abre aspas. Fico com dor de cabeça sempre que me atraso, mesmo que seja um encontro com alguém que eu sei que nunca é pontual. Anos atrás, na minha terapia de grupo, a terapeuta, que sempre queria que as pessoas chegassem no horário, passou-me a tarefa de chegar 10 ou 15 minutos atrasada. Ela sabia que eu não iria conseguir. Eu monto um cronograma diário dentro da minha cabeça. Fico ansiosa se não consigo cumpri-lo, até perceber, de repente, que posso fazer a maioria das coisas no dia seguinte. Ou talvez, Deus me livre, pedir ajuda de outra pessoa que as faça. Eu fico muito ressentida quando eu penso, aqui quem tem de fazer tudo sempre sou eu. E aí eu vejo que a única pessoa que está elegendo isso sou eu mesma. Fecha aspas. A típica mulher do tipo 1, autocontrole e autorrestrição. Para manter a coerência interior e não se deixar afetar pelo ambiente, a mulher do tipo 1 acredita que precisa controlar-se atentamente, estando constantemente agindo em seu rígido masculino. A partir daí, ela tem de lutar cada vez mais contra a resistência que encontra nos outros e em si mesma. Ela sente que a parte de si que não tem o menor interesse em seus projetos de autoaperfeiçoamento. Mas, apesar disso, se não consegue viver de acordo com os padrões que professa, fica à mercê de intensos sentimentos de culpa. São muitas cobranças e controles e poucas fluidez e flexibilidade.
Subconscientemente, a mulher 1 costuma ter problemas, culpa, vergonha, ansiedade em relação ao seu corpo e suas necessidades. Desde criança, ela aprendeu que não tinha modos, que o corpo e seus instintos eram algo sujo, do qual deveria se envergonhar. Assim, em seu feminino não nutrido, ela tende a ser super limpa, super cuidadosa e super atenta. Tudo super. Em muitas mulheres deste tipo, isso se manifesta como pudor exagerado ou nervosismo diante de questões como alimentação, ir ao banheiro ou sexo. Como reação à exigência de autocontrole da máscara da sua personalidade, essa mulher começa a permitir-se escapatórias, ou aquilo que chamamos de saídas de emergência. Permite-se fazer coisas às quais antes não se permitia. Ela adota, então, secretamente, comportamentos mais amáveis a si mesma, fazendo o que quer de forma que lhe pareça segura e passível de racionalização. Suas saídas de emergência representam uma rebelião parcial contra a base da sua personalidade, uma forma de liberar um pouco de pressão, sem dispensar inteiramente a máscara da sua personalidade. Assim, aquela sóbria gerente do escritório tem encontros secretos com seu amante durante o expediente. A professora, amável e carinhosa, em casa não tem nenhuma paciência com seus filhos. E a nutricionista, super exigente, cai de boca nos fast foods. A típica mulher do tipo 1, críticas e julgamentos. À medida que se torna mais exigente consigo mesma e rigorosa com seus próprios erros, a mulher do tipo 1 consegue deixar de se concentrar nas suas principais deficiências. Alguns dos seus defeitos, aqueles que são os mais difíceis de aceitar, são rapidamente reprimidos. Assim, ela se preocupa com outras infrações menores e raramente tem alguma folga do crítico juiz que traz dentro de si. O máximo que consegue fazer é lutar ainda mais para ser boa, mas também pode tornar-se mais dura e crítica em relação aos outros. Se examinarmos a função do julgamento em nossas personalidades, veremos que ele serve para reforçar a noção do eu, separando-nos daquilo que estamos julgando. O julgamento constitui um dos meios mais poderosos de que dispõe o ser humano para traçar limites e eximir-se do contato direto com a própria experiência. Quando nós julgamos, criamos um estado de guerra interior. Como a guerra, o julgamento é muito dispendioso em termos de energia, tempo e esforço. Como a guerra, o julgamento vem do masculino não nutrido. Em vez de servir para abrir-nos ou liberar-nos, nossos julgamentos nos exaurem e nos limitam. A nossa essência exerce o discernimento, observa as diferenças e toma decisões. Quando atingimos a essência, nutrimos e equilibramos nosso masculino e nosso feminino. Já o julgamento baseado na máscara da personalidade sempre traz em si certa carga emocional negativa. Sua função primária não é discernir, mas criar distanciamento ou limite. A principal característica do julgamento é que, ao contrário da sabedoria da nossa essência, ele é divisivo. O julgamento contém ainda um outro elemento. Ele nos torna melhores do que aquilo ou de quem que está sendo julgado. Mesmo quando julgamos uma parte nossa, uma parte de nós está dizendo à outra: eu sou melhor do que você. Essa é uma posição contraditória e conflitiva, porque, já que se trata de uma única mulher, quem que está julgando quem? Márcia é uma arquiteta que se orgulha de seus trabalhos, mas está consciente do preço que cobram seus rigorosos padrões. Abre aspas. Sei que, quando estou envolvida com o trabalho, às vezes sou muito severa com as pessoas. O pior é que, por mais exigente que seja com os outros, eu sou sempre 10 vezes mais exigente comigo mesma.
Quando eu paro e escuto as coisas que estou dizendo a mim mesma, quase não consigo acreditar. Eu não falaria assim nem com a minha pior inimiga. Fecha aspas. A típica mulher do tipo 1, a crítica interior e o perfeccionismo. A mulher do tipo 1 é extremamente sensível às críticas. Isso não chega a ser surpresa. Dada a sua história de constantes autocríticas, qualquer feedback negativo representará mais uma ameaça. Por agir como se precisasse de toda a força e concentração de que são capazes para poder estar à altura dos implacáveis padrões de sua própria crítica interior, essa mulher se vê com pouquíssimos recursos para lidar com o menor indício de crítica da parte dos outros. A única forma que encontro de fugir às críticas é sendo perfeita. E, evidentemente, isso é praticamente impossível, seja para si, seja para os outros, seja para seus padrões. Embora essa mulher se esforce ao máximo, já que parte do princípio de que só a perfeição é aceitável. Com base nessa premissa, essa mulher acha que não pode tirar um dia de folga para não correr o risco de ficar na linha de ataque do seu severo juízo interior. Gabriela, uma bem-sucedida ortodontista, aborda essa questão. Abre aspas. Há muitos anos, ganhei um prestigioso prêmio internacional na área odontológica. O grande problema, para mim, obviamente, é que foi apenas o segundo lugar. A questão não era que eu não tinha ganho o primeiro lugar, e sim, muito mais o fato de que eu me condenava pelos erros que havia cometido no concurso. Fiquei dando voltas por dias e mais dias, redesenhando tudo na minha cabeça. Fui tão crítica, negativa e duro comigo mesma que nem me permiti comemorar o fato de ter ganho o segundo lugar, o que não era nada mal para alguém que mal havia saído da faculdade, mas não era bom o suficiente para a máscara da minha personalidade. Fecha aspas. Fernanda, após alguns anos de caminhada na estrada do autoconhecimento, encontrou o Eneagrama e se identificou na personalidade do tipo 1. Abre aspas. Em respeito a mim mesma, para que eu possa conseguir entrar em contato com a nutrição do meu feminino e do meu masculino, reconheço que essas vozes críticas que me fazem acreditar que são minha grande salvação estão, na verdade, destruindo a minha integridade, causando divisão interna, me maltratando e prejudicando os meus relacionamentos. Fecha aspas. O grande problema é que, quando está identificada com essa crítica interior, essa mulher ganha a sensação de autoconfiança que, embora nós saibamos que é uma autoconfiança vulnerável, parece bastante difícil a mulher 1 questioná-la e mudá-la. Isso é, até que ela veja o quanto esta grande crítica é destrutiva. Eu, Letícia, sugiro que você, que se identificou com a mulher do tipo 1, a partir daqui esteja presente para o quanto esta grande crítica, apesar de ter te trazido até aqui, pode estar causando mais destruição do que construção em sua vida. Essa é a chave para acessar o seu feminino. Na minha página do Instagram, @emrespeitoamim-mesma, além de muito material sobre Eneagrama feminino, você também encontrará dicas sobre como nutrir o seu feminino. Tchau, tchau!